Mais uma vez, aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, eu creio que, como todos que aqui estão nesta noite, estamos felizes porque o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos vivos e bendizendo o seu santo nome. Eu estava observando nessa leitura oficial que nós lemos nesta noite, uma leitura muito conhecida. Acredito que todos os irmãos que leem a Bíblia seriam capazes de ler essa escritura de cor e salteado. Mas o que me chama a atenção é que foi um acontecimento. Tem muitas parábolas na Bíblia Sagrada que são comparações, histórias que Jesus usava para contar aos discípulos e atrair multidões assim, contando parábolas, historinhas, fazendo comparação. Mas nessa feita, isso realmente aconteceu. Havia uma mulher nas regiões de Tiro e de Sidom que tinha uma filha que estava doente, estava enferma e passando por situações muito ruins. Louvado seja Deus. Estava endemoniada, doença espiritual. E quando é uma doença carnal, a pessoa ainda se preocupa de repente em procurar um médico, né? E essa mulher, ela com certeza já havia procurado ajuda, mas não tinha resolvido, não tinha encontrado a solução. Mas Jesus, passando por essa região, a Bíblia Sagrada diz que uma certa mulher, não diz o nome dela, ela saiu clamando, gritando: Jesus, tenha misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente, ou horrivelmente, em algumas traduções, endemoniada. E Jesus não lhe respondeu palavras, de modo que os seus discípulos faltaram a paciência deles. Estava acompanhando Jesus, uma multidão acompanhava também, né? E aquela mulher gritando e correndo atrás, não queria que Jesus escapasse ou que fosse embora e não lhe acudisse, porque ela já tinha procurado meios para que a sua filha parasse de sofrer. E eu observando, meus caros irmãos, nessa escritura da Bíblia Sagrada, lendo a escritura, lendo a Bíblia e vendo esse acontecimento, parece uma coisa normal, porque a gente só sabe como é difícil quando a gente sente na pele, quando dói na gente. Louvado seja Deus. Às vezes alguém pede oração, alguém reclama, alguém chora, e a gente ouve, mas simplesmente parece que a gente faz como que o sacerdote e o levita, que vendo um homem ferido, quase morto, passou de lado. Louvado seja Deus, porque não era com eles, não era a filha deles que estava sofrendo. Louvado seja Deus. Nessa feita, e abrindo parênteses aqui, nós fizemos uma comparação. Foi um homem que foi assaltado
e os assaltantes, tomando tudo que ele tinha, espancou, bateu nele, deixou ele morto, ou deixou morto, quase morto, não podia andar. E as pessoas que passaram, pelo menos 2 pessoas entendidas, a Bíblia não está falando, Jesus ele não usava, que nem muitas pessoas, ou fala como se fosse um não crente. Não, Jesus usava aqui pessoas experientes, pessoas que têm a condição, sabiam o que estavam fazendo. O levita ou o sacerdote, homem estudado, conhecedor da lei, simplesmente passou de lado. Mas o terceiro, que era o samaritano, vinha de viagem, ele não era dali, ele estava de passagem, e de repente ele viu aquele homem se movendo, sofrendo, se lamentando. Ele ia acabar de morrer, não ia receber ajuda, mas a Bíblia Sagrada diz que o samaritano moveu-se de íntima compaixão. O segredo está na misericórdia, o segredo está na compaixão. Louvado seja Deus. Jesus ouviu essa mulher nessa feita, clamando e pedindo socorro, e vinha gritando atrás deles. Louvado seja Deus. Os discípulos falaram para Jesus: Senhor, despede essa mulher, vê o que ela quer, vê o que ela está sofrendo. Mas bem que Jesus já sabia o que ela sentia. Ela sentia angústia na sua alma, ela sentia dificuldade para solucionar o seu problema. Não tinha jeito, a sua filha estava horrivelmente, estava sem solução, e ela não estava mais suportando em ver a sua filha sofrer, porque estava endemoniada, estava doente do espírito, estava depressiva. Louvado seja Deus. Mas quando ela se aproximou, Jesus ouviu o que ela queria e simplesmente olhou para ela e falou: não é nem bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros, dar aos cachorrinhos. Louvado seja Deus. Mas aquela mulher, ela sabia o que ela precisava, ela já tinha recorrido, não tinha mais jeito, então ela se humilhou, e essa humilhação foi o que moveu o coração do Senhor Jesus. Ela disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Louvado seja Deus. Ela não queria ser tratada como filha, já que ela era gentil, mas ela queria simplesmente se contentar com a migalha que caísse da mesa dos seus senhores. Louvado seja Deus. Ela poderia ficar sem receber aquela bênção, se ela não se humilhasse, fosse egoísta. Louvado seja Deus. Eu venho me humilhando, pedindo perdão, pedindo ajuda, e esse homem que todos dizem que ele é o Cristo, o Salvador do mundo, me chama de cachorro. Louvado seja Deus. Mas ela se humilhou: Senhor, tenha misericórdia, me socorre. E por causa da sua humilhação, Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, o seu problema foi resolvido, entrou paz na vida dela, entrou tranquilidade. Quem estava horrivelmente endemoniada não era ela, era a sua filha, mas a dor quem sentia era ela. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, meus irmãos, Ele age através da sua misericórdia na nossa vida, e é a única solução para nós, é quando a misericórdia do Senhor nos alcança. Louvado seja Deus. Se olharmos para nós, nenhum de nós temos condições de estarmos aqui. Louvado seja Deus. A Bíblia chega ao ponto de dizer em uma das suas escrituras que muitos gostariam de estar aqui, mas não podem. Gostaria de estar aqui dentro desse templo? Não, todos poderiam se quisessem estar. Louvado seja Deus. Gostaria de estar no seu lugar, gostaria de ter a compaixão de Jesus Cristo alcançando eles.
Louvado seja Deus. Gostaria de ser cuidado como pastor, você sendo ovelha. Quando estão feridos, tem alguém que se compadece de você, mas eles não podem. Louvado seja Deus. Não se humilharam, não desceram para que a misericórdia do Senhor alcançasse eles. Louvado seja Deus. Então vive pelo mundo como ovelha desgarrada. Não é por causa da ignorância, por não ser cristão, que eles simplesmente são pessoas perdidas, não. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que a misericórdia do Senhor é para nós, para os nossos filhos, para os que estão perto, para os que estão longe e para todos quantos o Senhor Jesus chamar. Louvado seja Deus. E a Bíblia também diz que muitos que se julgam e estão na casa de Deus são filhos do reino, são considerados filhos do reino, serão lançados nas trevas. Enquanto aqueles que hoje são desprezados, e muitos às vezes não dão nada por eles, eles vão se chegar a Deus, e sentarão na mesa com Isaac, Jacó e Abraão, e os filhos do reino serão lançados fora. Louvado seja Deus. Meus caros irmãos, a vitória de Cristo é para aqueles que continuam insistindo, persistindo, lutando e não desistem. A nossa caminhada não é fácil. A caminhada para o céu ela é difícil. Louvado seja Deus. Muitos obstáculos nós vamos encontrar no caminho. Louvado seja Deus. Existem os maratonistas que eles querem alcançar a vitória para ganhar um prêmio. E apesar de às vezes ter vários deles tentando alcançar aquele objetivo, é só um que vai chegar lá. Louvado seja Deus. Porque no meio do percurso tem vários obstáculos, tem várias dificuldades. Alguns vão cansando, outros tupicam, caem, os outros passam por cima. Louvado seja Deus. E a caminhada para o céu é mais ou menos assim. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja Deus. Ninguém é predileto aqui. Os irmãos observem que Sansão, a história de Sansão, uma história tão bonita, quantos não conhecem, tem até filme por aí. Os irmãos observem que Sansão, ele foi escolhido antes do seu nascimento, sendo nazireu, pessoa escolhida por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nasceu para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus, mas teve obstáculo na sua vida, teve dificuldade. Um homem que tinha tanta força, e quando o Espírito de Deus se apossava da vida dele, ele era invencível, a sua força não era comum. Louvado seja Deus. Com certeza, por onde ele passasse, era uma pessoa bonita, uma pessoa musculosa, a sua fama se espalhava. Sansão é o juiz dos hebreus. De repente, o Sansão foi vazado os seus olhos, foi cortado os seus cabelos, apanhou bastante, rodou a ruína dos filisteus, virou escravo dos seus inimigos. Louvado seja Deus. Mas Deus tinha um propósito na vida de Sansão. Ele havia sido escolhido desde o seu nascimento, era uma pessoa diferenciada, era nazireu, e Deus tinha um plano na vida dele. Louvado seja Deus. Por isso, meus queridos irmãos, se Deus tem um plano na sua vida, Ele te escolheu e Ele te chamou. Você pode até nem querer, mas Deus vai cumprir a vontade dele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Afonso, não simplesmente porque você é um servo dele, você é um vaso nas mãos dele. Louvado seja Deus. E pode até escapar da mão dele e se quebrar, mas ele faz um vaso novo do jeito que ele quer. Louvado seja Deus. E a vontade de Deus se cumpre na nossa vida. E às vezes nós olhamos para nós, não temos capacidade. Louvado seja Deus. Observem, voltando novamente para o Sansão. Ele perdeu tudo, parecia que não tinha mais solução, deixou de ser juiz de Israel porque estava preso na mão dos seus inimigos. Mas a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteu na sua morte do que enquanto estava com vida. Ele cumpriu o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Davi tinha os seus irmãos, que eram guerreiros, era treinado, todos eles eram famosos, era querido do rei, louvado seja Deus. Mas quando Deus foi escolher um rei lá no meio do povo de Israel, Deus queria escolher um homem segundo o seu coração, um rei segundo o coração de Deus, um homem assim, louvado seja Deus, para colocar no lugar do rei Saul, que já tinha perdido a bênção de Deus, já tinha desobedecido, já não servia mais para ser rei, já havia perdido o reinado. Deus tinha que escolher um homem segundo o seu coração, não escolheu os irmãos de Davi, que era famoso e tinha treinamento. Deus escolheu Davi, não tinha parecer, não tinha formosura, mas deu um exemplo, louvado seja Deus. E Jesus, ele disse, eu fico observando que todas as histórias que ficaram registradas na Bíblia apontam exatamente para Jesus. O profeta profetizou dizendo que se as pessoas olhassem para Jesus, não via nada nele para desejar, não via nada para desejar. Era um homem de dores e experimentado nos trabalhos, louvado seja Deus. Foi ferido, foi preso, foi judiado, foi maltratado, foi crucificado, louvado seja Deus. E a história ainda continua dizendo, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelos seus machucados, nós somos sarados, louvado seja Deus. O que nos dá o direito de estar aqui alegre e feliz. Sentimos tristeza, sentimos dor, sentimos, mas nós sentimos apoio, nós sentimos a mão de Deus nos segurando. Ele não nos prometeu nessa caminhada para o céu um caminho cheio de flores, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, louvado seja Deus. Aleluia! Então o caminho do céu não é o que muitas pessoas imaginam. Você veio aqui, aceitou Jesus, salvo uma vez, salvo para sempre, agora é os anjos que vão levar. Não. Você vai andar, mas Jesus prometeu, de hoje em diante você verá o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo, mas você tem que caminhar, você tem que lutar. Louvado seja o nome do Senhor. O sofrimento é grande. Observe a história de Jacó. Me chama muita atenção porque o Jacó, nos momentos melhores da vida dele, ele estava com medo de morrer pelo seu irmão, que era guerreiro. Ele estava fugindo de casa, estava no deserto, não tinha nada para imparar ele, ele estava com medo, vendo instante a hora de acabar toda a sua vida por ali. Achou um lugar escondido, o mais escondido que ele pôde, onde ele pudesse dormir, porque estava no deserto, não tinha plantação, pelo menos que a Bíblia diz. A única coisa que ele achou foi uma pedra, e usou como travesseiro. E quando ele estava dormindo, a Bíblia Sagrada diz que ele sonhou, com medo, desesperado, com certeza não tinha água, não tinha pão mais, já estava de noite e ele foi dormir. E ele sonhou que os céus estavam abertos. Havia uma escada que topava no céu até a terra, e os anjos de Deus desciam e subiam por ela. Nos momentos mais difíceis do cristão é assim. O crente não tem pesadelo, ele sonha com o céu. E lá em cima, no topo da escada, estava Deus, que ele dizia: olha, eu sou o Deus de teus pais. Que maravilha, que sonho. Jacó nem queria se aguardar mais. Eu sou o Deus de teu pai, e essa terra que você está, eu vou dar para você e para a sua descendência. Louvado seja Deus. Você é pobre, não tem nada, está com medo, está fugindo de casa, mas você tem tudo que está aí. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Isso é o que faz ser cristãos, é ter esperança, que hoje pode estar difícil, mas amanhã vai estar muito melhor do que hoje. Louvado seja Deus, porque o Senhor está conosco todos os dias, Ele prometeu. Quando não tem mais jeito, louvado seja o nome do Senhor, acontece em situações difíceis que ficaram registradas na Bíblia Sagrada para nós se regar nos nossos momentos difíceis. O povo saiu do Egito, e quando eles saíram do Egito, o faraó não queria deixar, mas quando resolveu deixar sair do Egito, foi a pulso, porque morreu o seu filho primogênito,
Então ele deixou, mas não gostando. Ele tinha que deixar esse povo daqui, está trazendo maldição, matou até meu filho. Mas quando saiu o povo, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E imagine a raiva que ele saiu atrás do povo de Israel, com seus cavalos e cavaleiros, exército completo, pronto para acabar com todo aquele povo hebreu, todo o povo de Deus. E eles iam, muita gente, não podia andar muito rápido, porque levaram todas as suas fazendas, os animais, o que eles tinham, mulheres e crianças andando devagar. Louvado seja Deus, e o exército de Faraó atrás, como se fosse lutar numa guerra, na maior velocidade. Mas quando ia se aproximando do povo de Deus, a Bíblia diz que o anjo ia lá e arrancava a roda dos carros. Amém. Vai pegar não, o povo de Deus não. Louvado seja Deus. Enquanto eles estavam consertando as rodas dos carros, o povo de Israel, mesmo devagar, continuava caminhando. Louvado seja Deus. Algumas pessoas nem sabiam o que estava acontecendo. Só se alguém fosse lá e falar a muitas pessoas. Louvado seja Deus. Mas alguns se aproximando. Isso traria desespero, dor, angústia. Nossa, nós viemos de longe, não vai ter jeito. E sempre correndo naquele maior alvoroço. Cansado, mas não podia parar, porque o exército vinha atrás. E toda vez que ia se aproximando, o anjo descia lá e arrancava a roda do carro, e eles iam consertar, até que chegaram no mar. De um lado era precipício, ladeira, barreira, não podia transpor. Do outro lado também. Atrás no exército de Faraó, com a vontade de acabar com todo ele e destruir tudo. E na frente era o mar vermelho, não podia passar. E agora? O povo vendo e sabendo que eles estavam ali sendo perseguidos, então alguns deles disseram: olha, nós viemos tão longe para morrer aqui. Louvado seja Deus. Como muitos falam, nós viemos morrer aqui na praia agora. Olha agora, não era melhor ter ficado no Egito? Nós viemos de tão longe, morrendo de cansado, e agora chegar aqui e morrer porque não tem saída. Glória a Deus. Moisés recebeu a ordenança de Deus e disse: olha, a palavra de Moisés para aquele povo, para animar ele, disse: olha, está vendo? Esse pessoal que vem aí atrás para acabar com vocês, para tirar a paz, que está prejudicando a alma de vocês, esses que você, olhe bem, esses egípcios que vêm aí, vocês nunca mais vão ver eles. É hoje a última vez. Louvado seja Deus. O mar se abriu, eles passaram com os pés no seco. Louvado seja Deus. Isso era impossível, isso não existe. Só acredita, nós só acreditamos porque somos crentes. Então o pessoal da época estava lá presente. Mas como que pode o mar levantar, fazer barreira de um lado e do outro e deixar a estrada no meio? Como que pode isso acontecer? É poder do nosso Deus. Louvado seja Deus. É o nosso Deus quem faz isso, irmão. Do nada ele pode fazer. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que a mulher cananeia, ela não tinha mais solução. A sua filha estava endemoniada. Louvado seja Deus. Mas o Senhor lhe estendeu a mão. Louvado seja Deus. Curou a enfermidade da filha dela. Trouxe paz. Parece uma coisa que curou a enfermidade da filha dela. Você sabe a paz que ela teve? Quantos dias ela estava sofrendo com a filha? Até que ponto, o que é que a filha dela fazia? Se era uma pessoa que ficava simplesmente quieta num canto ou ficava bagunçando, porque nós temos histórias de endemoniados da Bíblia Sagrada que caía até no fogo. A pessoa caía no fogo, se queimava todo e só ficou liberto quando se encontrou com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós não estávamos endemoniados, mas se encontramos com Jesus. Louvado seja Deus. E quando Jesus chega, ele traz paz, ele muda o ambiente. Louvado seja Deus. A vida da pessoa se transforma, mesmo a pessoa não tendo riqueza, mas ele tem paz na sua vida. Não tendo nada, mas ele tem tudo, porque o Senhor Jesus está naquela pessoa. Louvado seja Deus. Imaginem só,
O que é que Jesus é capaz de fazer na vida de uma pessoa? Já a Bíblia diz que os discípulos saíram de um lado para o outro da beira da praia, para passar para o outro lado. Louvado seja Deus. E os discípulos entraram no barco, Jesus também entrou no barco e sabia muito bem que o seu discípulo ele era um pescador, era um marinheiro, sabia o que estava fazendo, tinha experiência nas águas. Jesus foi para a popa do barco e dormia, descansava. Louvado seja Deus. E quando isso aconteceu, o seu discípulo remando, de repente se transformou ou se levantou uma grande tempestade. E quando eles não podiam mais, mas não podia mesmo, aqui é o extremo. Enquanto eles podiam, eles até se esqueceram que Jesus estava no barco, tinha alguém ali no barco que podia lhe ajudar. Até então, eles recorreram às suas capacidades. Louvado seja Deus. Quando às vezes alguém da nossa família está doente, está enfermo, ou nós mesmos estamos doentes, enquanto a gente tem condição financeira, nós recorremos a nós mesmos. Louvado seja Deus, e às vezes até se esquecemos que somos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Gastamos às vezes sem necessidade, porque às vezes gastamos tudo e não resolve a nossa situação. Mas quando não tem mais jeito, aí a gente vai clamar a Deus por socorro. Louvado seja Deus. Meu filho mais velho, ele veio aqui, já congregou com a gente aqui uns dias aqui. Louvado seja Deus. O que eu podia fazer, irmãos, eu fiz. O meu filho, até 2 anos de idade, eu pensei que eu não ia conseguir criar meu filho. Tudo que ele comia, ele vomitava. Ficou internado. E um dia eu cheguei na igreja, já que eu não tinha mais jeito, eu trabalhava de dia. E à noite eu tinha que dormir no hospital, minha esposa ficava com ele no hospital, à noite ela vinha para casa cuidar dos outros e eu ficava lá no hospital, não dormia. Já não estava aguentando mais, resolvi ir para a igreja. Terminou o culto, esperei terminar o culto. Fui lá no púlpito, falei, pastor, vai ir embora já. Eu falei, pastor, ora pelo meu filho. Se Deus quiser levar ele, que leve. Se não, ele cure, porque não dá para continuar assim. Naquele dia, irmãos, o pastor orou. Eu também orei. A igreja que estava lá em Dorara. E no outro dia, o meu filho saiu até hoje. Sente qualquer outro tipo de doença, mas aquela come mais do que ele. Comia e vomitava, olha. E eu criei meu filho, está aí. Louvado seja Deus, porque Deus é poderoso. Se eu tivesse recorrido logo a Deus, eu não teria ficado tão perturbado. Louvado seja Deus. É que a nossa fé não alcança. Jesus chegou a chamar, não era só nós não. Jesus chegou a chamar os discípulos, homens de pouca fé. Louvado seja Deus. Por que vocês duvidam? Eu não já falei que eu estou com vocês? Né? A palavra de Deus não é o mesmo Deus, não é Jesus que fala conosco, que Ele está conosco. Mas às vezes nós duvidamos, nós não acreditamos, não falta paciência, não queremos esperar. Louvado seja Deus. Mas Deus, Ele está vendo cada um de nós. Deus nos vê. Deus vê a mulher que fica em casa, Deus vê o homem que está trabalhando, dá os livramentos no caminho por onde ele passa. A bênção de Deus está sempre com a sua igreja. Louvado seja Deus. E o crente não morre não, o crente morre, irmãos. Mas quando o crente morre, ele vai para o céu. Ele tem esperança. Nada está perdido para o crente. O apóstolo Paulo dizia, para mim morrer é ganho. Louvado seja Deus. Tem essa esperança, não tem desespero. Louvado seja Deus. Uma certa feita eu fui fazer o velório do irmão, e lá eu observei o irmão, parecia que estava rindo. Na verdade eu acho que ele estava rindo, ele morreu foi rindo. Louvado seja Deus. E depois eu dei uma visitada nos outros velórios que estavam acontecendo. Tinha um que estava com uma bandeira do Brasil, uma outra bandeira vermelha, eu não sei que bandeira era aquela. Eu sei que quando descobriu assim o pessoal chorando, se acabando, um desespero terrível, e o rosto do rapaz parece que alguma coisa estava pegando ele, cara feia, com medo, com horror. Por quê? Porque estava passando sem Deus e sem salvação. Louvado seja Deus. O cristão, quando ele parte para a eternidade, ele parte louvando a Deus. Eu me lembro quando o irmão, ele tem um testemunho, louvado seja Deus, que tinha casado de novo, e eles cantavam em 2 vozes na igreja. E um dia eles iam cantar em uma certa igreja, no caminho o carro que eles iam perdeu o controle
e deu umas capotadas. Ele escapou, e é por isso que ele estava dando testemunho. Mas a esposa dele tinha poucos dias que tinha acabado de casar. Ele foi lá olhar, a esposa dele estava pedaço do corpo esmagado, e ele pegou pela mão da esposa dele, vendo aquela situação, e ela morreu agarrada na mão dele, falando línguas estranhas. Louvado seja Deus. Na hora da dor, sabendo que estava passando desse lado já para se encontrar com o Senhor. Louvado seja Deus. É gozo, irmãos, é gozo do céu para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem gozo, tem felicidade, tem esperança, porque essa vida ela passa. Louvado seja Deus, ela vai passar. Mas do outro lado da vida, Jesus já está nos esperando. Louvado seja o nome do Senhor. Do mesmo jeito que nós sentimos desejo de abraçar Jesus, Ele sente o desejo, irmãos, de abraçar a sua igreja. Deus sente feliz. Por isso que Ele faz tanta coisa maravilhosa para nós. Porque a gente triste não tem como agradecer tanto. Então Ele faz alguma coisa para nós se alegrar. Louvado seja Deus, e adorar Ele com mais força, glorificar mais o seu nome. Louvado seja Deus. Da mesma forma, quando o discípulo andava com Jesus, que de repente estava ficando meio triste, Jesus curava um leproso, ressuscitava um morto. Louvado seja Deus, para que eles pudessem se regozijar. Louvado seja Deus. E alguns deles diziam: olha, mas que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? De repente, alguns deles mesmo ali no meio respondia: é o Filho verdadeiro de Deus. O testemunho não é alguém chegar e falar: ó, irmão, eu sou perfeito, eu sou bonito, eu sou isso. Não. É muito interessante quando os outros me veem e falam alguma coisa de mim. Jesus, ele fazia isso. Jesus não saía dizendo: teve um suplicante aqui na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que o cara era rico. Chegou perto de Jesus e querendo engrandecer, bajular, chegou dizendo: bom mestre. Jesus, na mesma hora, realmente ele era bom. Mas Jesus olhou para ele: por que você me chama de bom? Só existe um que é bom, e esse é Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus sabia que ele era bom. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas Jesus gosta de ouvir, Jesus gosta que a gente diga quem Jesus é. Imagine você começar, de repente pelas madrugadas, até mesmo no momento de dificuldade, você entra no teu quarto, coloca a tua cara no pó e começa a dizer: Jesus, tu és maravilhoso, tu és misericordioso. Tem irmãs que se empolgam e até dizem: Jesus, tu és lindo, tu és cheiroso. Louvado seja Deus. E começa expressando a força da alma para Deus. O Senhor se agrada, irmãos. Jesus, ele se levanta do trono para atender a sua igreja. E a igreja de Cristo é nós individual. Aleluia. Tem crente que chega na igreja, passa anos e anos, ele continua na mesmice. Mas tem crente que não, se eu vier para um culto desse, não derramar uma lágrima nos pés de Jesus, eu volto triste. Eu gosto quando eu sinto a presença do amado, a presença de Jesus na minha vida. Louvado seja Deus. Sinta a lágrima quente caindo dos olhos. Não existe nada melhor do que adorar a Deus e sentir a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Pode não ter nada aqui, pode não ter riqueza, pode não ter parecer, não ter formosura. Jesus também não tinha, a Bíblia diz, ele não tinha nem parecer nem formosura. Louvado seja Deus, mas ele tinha misericórdia. Ele teve misericórdia de mim, teve misericórdia de nós. Louvado seja Deus. E através do seu sofrimento, a igreja daqui da Reforma nasceu através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Por isso que aconteça o que acontecer, a igreja de Cristo está de pé, glorificando o seu santo nome.